Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos em mais uma live da Comunidade Católica Santos Anjos. É com muita alegria que a gente está aqui nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro, período do Advento, todos na expectativa do nascimento, da vinda do Emanuel, Deus conosco. Vamos aguardar a chegada dos nossos irmãos para fazermos então a partilha da Palavra de Deus nesse dia de hoje. Boa noite, minha irmã Sônia, seja bem-vinda. Boa noite, minha comadre, minha irmã Alane, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Saudade, viu, irmãs? Muita saudade de vocês. Consegue me ver, me ouvir bem? Tudo certo? Vamos aguardar só mais um pouquinho, então, aos irmãos irem entrando. Nós vamos fazer hoje a partilha da Palavra de Deus, que está lá na carta, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Tá bom? Amanhã estaremos juntas. Oh, maravilha! Que bom, Deus seja louvado. Boa noite. Vou falar o nome que aparece aqui pra mim, hein? Depois você bota seu nome. Lica. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, minha irmã Vanessa. Deus abençoe. Minhas comadres presentes aqui, ó. Que alegria de saber que eu não tô sozinha. Deus abençoe vocês. Obrigada pela presença, viu? Nós vamos partilhar hoje a palavra que tá lá na carta, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Se vocês puderem colocar aí, eu agradeço, tá? Lisandra, boa noite, minha irmã Lisandra. Seja bem-vinda. A Comunidade Santos Anjos te acolhe com muita alegria nessa noite de quarta-feira para partilharmos a palavra de Deus. Boa noite, minha irmã Solange. Boa noite, minha irmã Sheila. Sejam bem-vindas. Então, se você puder colocar aí, ó, a palavra que será partilhada hoje é a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Segundo a nossa igreja, a nossa liturgia, nós estamos iniciando no ano novo, né? Então, feliz ano novo para vocês, irmãos. Segundo a nossa liturgia, nós começamos um novo tempo, o tempo do Advento, que no calendário da nossa igreja é o início do nosso ano litúrgico, né? Estamos todos vivendo a expectativa da vinda do Deus, o nosso Salvador, o Emanuel, aquele que está conosco. E nessa noite nós vamos partilhar um pouquinho sobre isso também. Vamos partilhar a palavra que está na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Dá tempo você pegar sua Bíblia, pegar lá um marcadorzinho para ver o que Deus vai falar com você. Dá tempo também você avisar outros irmãos que nós já começamos a partilha, né? Ainda há tempo, ainda dá tempo, tá bom? Deus abençoe. Alguém, se puder, coloque aí, ó. A palavra é a segunda carta de São Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Bom? Vamos rezar então, enquanto os irmãos vão chegando. A gente vai preparando o nosso coração para acolher, para receber a palavra de Deus, que sempre tem para a nossa vida uma boa notícia, né? E vamos ver qual é a boa notícia que Deus traz para nós nesse dia de hoje. Às vezes não é aquela boa notícia que eu tô querendo receber, mas vindo de Deus sempre é bom, sempre é perfeito. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo.
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, como bem rezamos agora, gozar da sua consolação. E nós sabemos, Senhor, que o gozar da tua consolação é experimentar em meio às nossas aflições, em meio ao nosso cansaço, em meio ao nosso físico talvez e emocional abalado, gozar da presença do teu Santo Espírito. Por isso que o Espírito Santo possa vir sobre mim, sobre os meus irmãos. São 8h40. Quantas coisas meus irmãos e eu já fizemos hoje. Quantas coisas, quantos movimentos, né? Quantas decisões de repente nós tomamos nesse dia de hoje. Quantos trabalhos físicos, né? Ou quantos pensamentos nós tivemos, ou quantas coisas aprendemos nesse dia de hoje, quantas coisas fizemos, quantas coisas falamos. Mas eu não sei, Senhor, como nesse exato momento está cada coração dos meus irmãos que escuta, que entra nessa live e que estão comigo agora. A única certeza que eu tenho, Senhor, é que o seu olhar amoroso esteve sobre nós durante todo o nosso dia. E nós queremos te pedir que nesse fim de noite, a tua presença, ó Espírito, possa consolar o nosso coração. Possa trazer, Senhor, a palavra certa para acalmar o nosso coração. Acalmar a nossa vida, acalmar a nossa mente. Que a palavra do Senhor venha trazer paz. Porque a palavra do Senhor é vida e é viva em nossa vida. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, vem trazendo ao nosso coração aquilo que é vontade do Pai para cada um de nós nessa noite. Que através da leitura dessa partilha da palavra, possamos crescer em santidade, Senhor, possamos crescer em virtude, Senhor, possamos crescer em intimidade contigo, Senhor. Que possamos escutar, Senhor, a tua voz a falar conosco através dessa palavra. E que possamos também sentir o Espírito Santo pulsar em nós, para que essa palavra possa gerar em nós atitudes que nos levam a uma vida de santidade. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos começar e terminar a partilha dessa palavra segundo o teu querer, segundo a tua palavra, segundo o teu desígnio e tua vontade. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar boa noite aos irmãos que foram entrando. Alguns eu consegui ver, outros não. Seu Sebastião, uma boa noite. Tânia, boa noite. Alice, boa noite. Depois, se vocês quiserem colocando o nome aí, eu realmente não vi todo mundo que entrou, né? Mas sejam bem-vindos, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está acolhendo cada um de vocês. Nós vamos partilhar hoje a palavra de Deus, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Diz assim: A segunda vinda de Jesus Cristo. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão. E para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositalmente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas no meio da água,
E deste modo, o mundo de então perecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas Ele usa da paciência para convosco. Não quer que ninguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e vossa piedade. Enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por Ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a palavra do Senhor possa nos livrar, de todo mal e nos conduzir para a vida eterna. Bom, como eu falei aqui anteriormente, nós estamos nesse período do Advento, Estamos na segunda semana do Advento e essa daqui, parte desse trecho que eu li aqui, foi lido na liturgia de domingo, Para aqueles que participaram da Santa Missa, creio que quase todos, se não todos, escutaram então essa leitura, a segunda leitura, que relata a fala de São Pedro, Falando nesse período para nós, que é o período do Advento. Só relembrando, a palavra do Advento significa o que está por vir. É isso que significa a palavra do Advento, o que está por vir. E sabiamente a igreja colocou esse período do Advento, em 4 semanas, fazendo com que nas 2 primeiras semanas do Advento nós possamos pensar na segunda vinda de Cristo, na vinda gloriosa, no seu retorno, no dia que Ele irá julgar os vivos e os mortos, que Ele irá nos julgar. E nas 2 últimas semanas, então, a igreja nos prepara para a solenidade do nascimento do Cristo, Do dia em que o Eterno entrou no tempo, no dia em que o Verbo se fez carne e que habitou no meio de nós. Então, sabiamente, nesse período do Advento, a igreja nos prepara para esses 2 momentos. E o primeiro momento que ela nos prepara é justamente o momento em que nós precisamos estar atentos para a segunda vinda de Jesus Cristo. É por isso que todas as palavras da liturgia desses dias, desde a primeira semana do Advento, vocês podem observar, as palavras-chave do Evangelho, são sempre palavras que falam sobre vigiar, Sede prudentes, fiquem atentos, mantém-se firme, Porque são palavras que, na verdade, nos motivam a permanecer de pé. São palavras que nos preparam para esse tempo, para esse momento em que o Senhor virá novamente sobre essa terra e nos julgará segundo a sua justiça e a sua misericórdia. Nessa carta de São Pedro, que na palavra de Deus é óbvio, é sempre uma palavra atual, Por mais que ele estava dizendo lá
para aquele povo daquela época, essa palavra de Deus, pela graça do Espírito, ela se atualiza em nós. E é bonito que São Pedro, lá no capítulo 1 dessa mesma carta, dessa segunda carta, ele vai dizendo o motivo porque ele escreve essa carta, né? Ele diz o seguinte, que ele escreve essa carta para nos fazer memória, para fazer memória daquele povo, das virtudes cristãs que aquele povo precisava seguir. Olha, Pedro como chefe daquele povo, né? Sabendo que em breve, que logo, né, ele poderia morrer, iria morrer. Ele escreve essa segunda carta com o motivo, primeiro, de trazer à memória as virtudes de Cristo que precisam ser virtudes nossas de cristãos. E depois ele diz, escrevo-vos essa carta também para vos manter vigilantes. Por isso que esse texto ele é bem propício para esse momento do advento, né? Ele é bem propício para essa preparação para aquele que há de vir. Já não é tempo mais da gente pensar no Natal apenas em relembrar o nascimento do Jesus menino que nasceu na manjedoura e que deseja nascer no meu, no seu coração, no seio da nossa casa, da nossa família. Não é só isso. Embora isso já seja grande e muito, não é só isso. O período do advento precisa nos colocar na expectativa daqueles que esperam encontrar com o Senhor face a face. E nesse encontro com o Senhor face a face, no qual nós o veremos não mais como um espelho, diz a palavra, né? Mas o veremos como Ele nos vê. Nós também encontraremos com a nossa vida. Nós também nos encontraremos com tudo aquilo que nós fizemos. E seremos julgados pelas práticas de amor ou pela falta de amor que tivemos aqui nessa terra. Portanto, o período do advento, amados, ele inicia com a preparação desse momento, onde Jesus virá e virá como um ladrão, como ele bem disse no seu evangelho e como São Pedro insiste em nos dizer aqui, né? Ele virá como ladrão. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Por isso que se preparar para a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo, não é algo para amanhã. Se preparar para a vinda de Cristo é algo para hoje, é algo para o agora, é algo para esse momento. Porque o Senhor pode voltar, amados irmãos, aqui nesse momento agora, enquanto eu estou falando com vocês. Nós não sabemos. Por isso que essa oração que eu fiz, que o Senhor sabe como foi o nosso dia, como foi as nossas ações, como foi os nossos pensamentos. O Senhor sabe exatamente se vivemos um dia na graça ou se não vivemos, né? Se o Senhor voltasse nesse momento, como Ele te encontraria? Como Ele te acharia se Ele voltasse agora? Quais foram as atitudes, as práticas de amor que você teve, que você colocou nos seus relacionamentos, nas suas ações no dia de hoje? E aqui eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando da qualidade do teu amor nesse dia de hoje. Qual foi? Qual foi e como foi a tua vivência do amor no dia de hoje? O Senhor virá como ladrão. Não dá para ficar pensando em amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou mudar de vida, né? A palavra vem dizendo, e São Pedro começa relatando, que haverá dias, ó, tá aqui, haverá dias em que os escarnecedores, cheios de zombaria, que vivem segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, que vivem segundo os seus desejos carnais, segundo desejos desse mundo, né? Esses escarnecedores que vivem os prazeres dessa terra, esses dirão para nós, onde está a promessa da vinda daquele que você espera? Amados, isso que São Pedro relata em sua carta é o que acontece nos dias de hoje. Os escarnecedores, os zombadores, não estão presentes apenas lá naquele tempo, eles estão presentes agora.
São eles que olham para nós e que perguntam para mim e para você: onde está o Deus que você segue no meio dessa pandemia, onde muitos estão morrendo? Onde está o Deus que você segue nesse momento em que você perdeu pessoas queridas? Onde tem muitas pessoas sem emprego? Onde está? Esses escarnecedores são os mesmos que hoje agridem a nossa igreja, que desejam ver os servos da igreja em escândalo. São os mesmos escarnecedores que vão para as redes sociais difamar o povo de Deus, o servo de Deus. Os zombadores que São Pedro fala aqui são os mesmos que inventam mentiras para degradar a igreja de Cristo, para destruir a igreja de Cristo. Ó Deus, eles ainda não entenderam que nenhum mal há de prevalecer sobre a igreja de Cristo. Mas existe uma tentativa, e durante essa pandemia, nós fomos alvos, nós cristãos, fomos alvos dessas tentativas, dessas investidas do demônio contra nós. Dessas investidas do demônio que não é a favor da vida, que é a favor do aborto. Durante esse tempo de pandemia, houve investidas do demônio para implantar a ideologia do gênero. E para dizer para mim e para você, aonde está o seu Deus? É nesse momento que São Pedro vem nos dizer: vigiai, porque esses desejam abalar a minha, a sua, a nossa fé. São esses que desejam abalar a minha, a sua, a nossa esperança. São esses escarnecedores que vão infiltrando a partir do momento em que nós vamos dando brecha e que vão gerando em nossos pensamentos questionamentos e que muitas vezes nós que somos cristãos paramos e pensamos: de fato, onde está Deus que não está vendo isso? Cuidado, vigiai, mantém-se firme, sede vigilantes e prudentes, porque aqueles que querem e desejam abalar a nossa fé estão investindo pesado contra nós, contra o corpo de Cristo, contra a igreja. Cuidado! Esse é um momento, amados, delicado em que nós estamos vivendo. E um coração sofrido, o demônio sabe disso. Um coração sofrido, um coração triste, ele mantém a sua esperança e a sua fé abalada. Por isso que nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida, pedindo que a graça do Espírito Santo possa ir ao teu socorro agora, reacendendo em teu coração a chama da esperança que talvez esteja se acabando ou se apagando. Em nome de Jesus, que essa esperança que você recebeu pelo teu batismo, como virtude teologal, fé, esperança, caridade, que ela seja agora reacesa pela chama, pelo fogo abrasador do Espírito, para que você possa acreditar, não que o amanhã vai ser melhor, mas que o hoje pode ser melhor. Por isso, amados, que o Espírito Santo venha sobre os corações tristes daqueles que me escutam ou daqueles que vão me escutar posteriormente nesse momento. Que vocês encontrem aqueles que perderam entes queridos, aqueles que ainda vivem em luto, mas que vocês encontrem na alegria do Senhor, não na tua alegria que talvez você não tenha, mas que você encontre na alegria do Senhor a força para poder superar, suportar e passar por esse período, mantendo a fé e a esperança acesa. Que o Espírito Santo possa nos blindar de tudo aquilo que
é investido contra mim e contra você, para que a nossa fé, para que a nossa esperança seja abalada. Muitos dizem, mas não vai ter Natal, né? E o ano não vai ser novo, porque o ano vai começar com essa mesma crise da pandemia. O que tem de novo? Qual é a novidade? Amados, eu desejo a você um feliz ano novo, porque o Emanuel, Deus, está conosco. E isso nos basta. Deus está comigo. Deus está com você. O Emanuel está conosco. E isso nos basta. Por isso, se o seu coração hoje ainda não se alegrou, ainda não acendeu essa esperança, em nome de Jesus, receba essa palavra como alguém que São Pedro, né? Como alguém que quer e deseja que o Espírito Santo inflame o teu coração. A palavra diz, olha, mais uma coisa, caríssimos, não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia. Amados, o Eterno entrou no tempo para nos mostrar que se nós temos um tempo, um dia de 24 horas, o tempo dele, que é a eternidade, é o tempo certo. Talvez aquilo que você precisa, o seu sofrimento, a sua tribulação, está durando 5, 10, 15 anos, 1 ano, 5 meses, 5 dias. Eu digo para você, talvez esteja durando o tempo que Cristo necessita para construir em você um edifício espiritual seguro, firme, fiel, para que naquele dia em que Ele te encontrará face a face, você esteja preparado para ser acolhido no reino dos céus. São Pedro vai nos dizer, olha, não é Deus, né, que tarda com a sua promessa. Não é Deus que tarda com a sua promessa. O Senhor, Ele não retarda o cumprimento da sua promessa, mas Ele usa de paciência para convosco. Porque a paciência, vai nos dizer São Paulo, produz a fidelidade. E a fidelidade produz a esperança. E diz ainda, a esperança não nos engana, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito que nos foi dado. Portanto, amados, se vocês têm vivido grande tribulação, grande sofrimento, se você tem passado aí como uma cana passa naquele moedor, né? Se você tem se sentido como um limão espremido, como o bagaço da laranja, né? Todo já amassado, sem forma talvez. Agarre-se na esperança da promessa, porque Deus tem uma promessa para a minha vida. Deus tem uma promessa na tua vida, e a promessa de Deus não se retarda a ser cumprida. Ela se cumpre no momento certo, no momento exato, porque Deus é o Senhor do tempo, e Ele realiza na minha vida e na tua vida o cumprimento da sua promessa no tempo em que Ele designou. Não é no nosso tempo, mas no tempo que Ele designou. Portanto, se você acha que você está esperando muito, eu digo para você, talvez você não esperou nada ainda. Talvez você não tenha esperado nada ainda. Por quê? Porque a promessa de Deus irá se cumprir. Ela não foi prorrogada, ela não foi adiada. Ela vai se cumprir. O que o Senhor tem feito na minha vida e o que o Senhor tem feito na tua vida é agir com paciência, e nós já aprendemos aqui sobre a virtude da paciência, não aprendemos?
A paciência é a arte de sofrer sem perder a esperança. Nós aprendemos isso aqui, né? A paciência é a arte de sofrer sem perder a convicção de que Deus está comigo e Ele está agindo a meu favor. Essa esperança não nos engana, porque o Espírito Santo, que é o amor de Deus que foi derramado, nos convence dessa certeza, que essa esperança ela não nos engana. Por isso Deus não está atrasando o seu projeto. Deus não está adiando o seu projeto. Não. Ele está agindo com paciência para conosco. Para que eu e você possamos crescer em maturidade de filhos de Deus. Para que eu e você possamos crescer, como diz a palavra, em estatura e em graça. Para que eu e você possamos crescer na fidelidade. Para que eu e você possamos crescer na santidade. Porque nós não somos homens e mulheres que estamos com Deus apenas pelo que Ele pode fazer. Mas nós somos homens e mulheres que escolhemos viver com Deus por amor. Por amor. Mesmo se Deus não fizesse nada ao nosso favor, o que não seria possível, porque o amor impele, né? O amor, ele é aquele vetor de dentro para fora. O amor é o encontro e Deus é amor. Então ele está sempre agindo a nosso favor, mas mesmo que ele não agisse em nosso favor, nós não estamos com ele por aquilo que ele pode nos oferecer. Porque isso não é amor. Amor não é estar com alguém por aquilo que ela possa nos dar. Amor é estar com alguém porque eu quero me doar a ela. O amor é isso. É o vetor de dentro para fora, que sai de mim e que vai para o outro. O amor não é de fora para dentro. Portanto, é isso, é essa certeza que precisa estar no meu coração e que precisa estar em teu coração. É essa certeza. A certeza de que o amor de Deus foi derramado. E se o amor de Deus foi derramado, há esperança em nós. Por mais que muitos venham nos questionar a nossa fé, por mais que muitos venham apontar para nós, né? As situações que a igreja passa hoje, por mais que muitos queiram falar mal de nós, o amor de Cristo foi derramado e isso não pode abalar a nossa fé. Isso não pode abalar a nossa caminhada. O tempo do advento, amada, é o tempo de caminho de graça. É o tempo de caminhar na graça de Deus. Caminhar na estrada rumo a Belém. A Belém que nasceu o menino Deus, mas também a Belém celestial, a nossa Belém. A Belém onde não haverá o choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Na Belém celeste onde tudo será alegria, porque o reino dos céus é paz e alegria. É isso que é o reino dos céus. Por isso que nessa noite a esperança possa invadir o meu e o seu coração. Eu gostaria de ler um trechinho de um livro, já estou acabando já de ler. Esse livro bem fininho, ó, bem bonitinho. O livro é As Pequenas Virtudes do Lar. Ele é bem curtinho mesmo. Aqueles que me conhecem sabem o quanto eu sou muito apaixonada pela formação humana. E a gente sabe, né? Todos nós sabemos que a formação humana, a construção de um caráter de uma pessoa se dá pela busca, pela vivência das virtudes, né? Eu partilhava hoje com uma irmã de comunidade, né? Ela partilhava uma situação da vida dela e ela falava, meu Deus, como é que essa pessoa consegue ter esse caráter, né? E eu falava para ela, minha irmã, o caráter ele é construído a partir da vivência, da busca pelas virtudes. Se você não busca ter uma vida virtuosa, se você não busca boas ações, se você não busca fazer o bem, porque é isso que é uma virtude, né? Aquela predisposição para fazer o bem.
você não vai ter um bom caráter, né? É preciso, então, a gente, nesse caminho de Belém, nos colocar também nesse crescimento humano, né? Nesse crescimento virtuoso, que é um crescimento que nos leva para a santidade, né? Então, eu sou apaixonada quando se diz respeito à formação humana, porque o homem, ele necessita ser moldado, né? Segundo a vontade de Deus, segundo o projeto inicial de Deus. E nós sabemos o quão facilmente nós nos desviamos desse projeto. Por isso a formação humana é uma construção para toda a vida. E esse livrinho aqui, ó, fala sobre o dia a dia de quem vive no cotidiano do lar. E olha o que esse livro fala sobre a pequena virtude da esperança. Vou ler para vocês aqui, espero não ser muito cansativa. Ao finalizar o ano, fazemos por dentro as contas das alegrias e das tristezas que nos trouxeram esses 365 dias. Os dias bons passaram e os maus também jamais voltarão. Talvez a lembrança de um luto nos aperte o coração. Talvez o rosto da pessoa amada, é bem verdade, que não o veremos novamente. Talvez a melancolia dos dias que se vão não voltem mais. Talvez achemos estranhos chamar a esperança de uma pequena virtude, pois é nada menos do que a segunda das 3 virtudes teologais. E temos razão, porque a esperança é com efeito uma virtude muito grande, pois o seu objeto é o próprio Deus possuído no céu. E para não duvidarmos de tal felicidade, nós que vivemos na obscuridade, rodeados de dificuldades e de sofrimentos, devemos fazer um ato de fé total na bondade de Deus e amá-lo com um amor semelhante ao seu, um amor que se dá antes de ter recebido. Mas esse rico ligote da esperança sobrenatural vai sendo cunhado ao longo da vida em inúmeros atos de confiança em Deus, que nos permitem falar como pequena esperança cotidiana. Aquela que todas as manhãs nos diz bom dia. É esta esperança que eu desejaria ver brilhar em todos os lares a cada ano novo. Na linguagem cristã, esperar não é prever, ao contrário do que muitos imaginam. Para esses, esperar consiste em prescrutar o futuro, em sopesar as probabilidades, em estabelecer prognósticos. Depois disso concluem, estou com muitas esperanças, ou ao contrário, não tenho grande esperança. O que significa na realidade? Acho que eu não tenho ou tenho muitas possibilidades de êxito. Será que vos surpreendereis se eu disser que esse tipo de cálculos nada tem a ver com a esperança cristã? É verdade que a esperança olha para o futuro, mas ela cabe toda, inteiramente no presente. Esperar não é ter a certeza do amanhã, mas é ter confiança hoje. E confiança não em acontecimentos imprevisíveis, mas confiança em Deus, que dirige esses acontecimentos e que nos ama. Por mais que batam com a cabeça na parede, as suas preocupações não lhes encompridarão a vida um só minuto. Deus não vos teria chamado à vida se não tivesse providenciado o meio para a vossa subsistência. Esta
é a esperança segundo o Evangelho. Não se baseia na impossível segurança do amanhã, mas nos dá a paz na insegurança de cada dia. Nós esperamos hoje, sem saber do que nos está reservado para o dia de amanhã. A nossa segurança baseia-se na certeza de que Deus nos ama e é nele que nós esperamos. Ah, minha gente, lindo, né? Pois é, quando eu li esse texto eu lembrei desse trechinho desse livro e decidi partilhar com vocês, né? Porque a esperança não é para amanhã. A esperança não é esperar um futuro melhor, né? Se tinha uma coisa que eu ficava irritada na igreja, é quando diziam que eu, enquanto jovem, era a esperança da igreja do amanhã. Ora, bolas, eu não queria ser a igreja do amanhã. Eu queria ser a igreja daquele tempo presente. E eu fui entendendo isso, né? A esperança, ela precisa estar em nosso coração hoje. A esperança precisa habitar na insegurança do nosso hoje. Na insegurança dessa vacina. Na insegurança se as aulas irão voltar ou não. Na insegurança de que os leitos dos hospitais estão cheios. Na insegurança de que será que aquela pessoa vai se agravar mais ou será que ela vai sair do hospital. Na insegurança do desemprego. Na insegurança de uma saúde instável, na insegurança de uma situação financeira que está instável também. A nossa esperança é para hoje, é para os dias de hoje, na certeza de que essa esperança vem do amor de Deus que foi derramado sobre nós. É por isso que não adianta esperar que o amanhã vai ser melhor. Eu preciso confiar, acreditar e fazer com que o meu hoje seja melhor. Que você possa dormir e antes de dormir nessa noite, avaliar os seus dias, o seu dia, melhor dizendo. Avaliar a qualidade que foi o seu dia de hoje. E ver, será que eu posso me doar um pouco mais? Qual amor que eu ainda não dei hoje que eu posso fazer nesses últimos minutos que restam para o dia acabar? Passe uma mensagem de amor para alguém. Passe uma mensagem de esperança para alguém. Dê gestos de amor, de carinho. Diga a alguém que você a ama, que você sente saudade. Se arrependa dos seus pecados. Promova a reconciliação. Promova a paz. Providencie uma confissão. Porque é tempo de advento. É tempo de esperar aquele que há de vir. É tempo de esperar aquele que há de vir. Portanto, nós já sabemos, o Senhor virá como um ladrão. Não perca teu tempo. Encha o teu coração de esperança agora e coloque o amor que está dentro de você para fora, porque enquanto ele estiver dentro de você não será amor, será egoísmo. Lança para fora o que você sente. Lança para fora. Decida amar, decida perdoar, decida promover a paz, decida reconciliar. Não amanhã, hoje. Que o Espírito Santo possa vir sobre mim, sobre você, nos socorrendo, nos dando o Espírito decidido e nos capacitando. A esperança não nos engana, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que assim seja. Amém. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Estivemos reunidos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Providencialmente, o meu celular está dizendo que a bateria está acabando. Então eu encerro por aqui a partilha da palavra, me despedindo de você, viu? Deus abençoe vocês. Uma boa noite. A esperança não nos engana. Lance o amor para fora. A frase não é minha, viu? Mas é de um psicólogo muito conhecido, que eu gosto muito. Se poupar é se perder, já diz um grande psicólogo, Saulo Barbosa.
Se poupar é se perder. Não se poupe, se doe. Mesmo que no final do dia você saia esmagado, como limão espremido. Ame. E amor significa se dar, se doar pelo outro. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Até quarta que vem, se Deus quiser.